Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 72 do podcast Falando História. Eu sou Roger Lito Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! Então, e o que é que trazes aos nossos ouvintes esta semana, Paulo, neste nosso pudim de curiosidades e factos históricos? Bom, este episódio sai originalmente a 15 de julho e, coincidentemente, há exatos 925 anos, a 15 de julho de 1099, os cruzados tomavam de assalto a cidade de Jerusalém, naquilo que foi a conclusão da Primeira Cruzada. Cruzadas sobre as quais já falámos aqui no nosso já longínquo episódio número 16. Isto já é quase a arqueologia do podcast, não é? Sim, isto já é quase história do podcast. E, na verdade, na altura não aprofundei a questão da conquista de Jerusalém propriamente dita, portanto, aproveito para fazê-lo hoje. Como se sabe, tudo começou em 1095, quando o Papa Urbano II fez um sermão a incitar os cristãos a pegarem armas e a recuperar os lugares santos do cristianismo, que estavam, como se sabe, nessa altura sob controle islâmico. Este apelo deu origem àquilo que os historiadores passaram a designar como a Primeira Cruzada, mobilizando então dezenas de milhares de cristãos, homens e mulheres, a maioria armados, que partiram então em direção à chamada Terra Santa. Foram vários os problemas por eles enfrentados, mas por hoje basta ter em consideração que em 1098 tomaram a importante cidade de Antioquia, na atual Síria, após um duríssimo cerco. E foi nessa altura que vários dos nobres que lideravam a cruzada começaram a demonstrar mais interesse em construir ali novos senhorios do que propriamente em viajar até Jerusalém. Por isso, quando chegamos a inícios de 1099, o exército cruzado está em ponto de ebulição. Muitos soldados, sobretudo os mais pobres, estão a pressionar os seus comandantes e a ameaçar partir para Jerusalém sem eles. E o que é que acabou por acontecer? O que é que fizeram esses senhores para acalmar, na realidade, os ânimos das tropas? Na verdade, a maioria acabou por meter o rabo entre as pernas e preparar-se para marchar até Jerusalém. Não podiam propriamente deixar que os seus homens partissem sem si, isto seria uma desonra, mas também os colocaria em perigo, não é? Ficariam quase sozinhos numa terra que lhes era desconhecida e hostil. Por isso o grosso do exército cruzado, que por esta altura seriam uns 1.300 cavaleiros e uns 12.500 peões, meteram-se a caminho, alcançando finalmente Jerusalém a 7 de junho de 1099, 3 anos depois de terem começado a sua viagem. Mas, obviamente, não bastava ver Jerusalém, era preciso tomar a cidade. Por isso cercaram-na, dividiram as suas tropas entre 2 acampamentos, um a norte, onde ficavam as tropas de Godofredo de Bulhões, Tancredo de Hauteville e Roberto da Normandia, e outro a sul, ocupado pelos homens de Raimundo de Toulouse. Começando então o cerco à cidade. E quanto tempo é que durou o cerco? O cerco durou 5 semanas e foi bastante duro. Não só por causa do calor abrasador do verão, estávamos na Palestina, afinal de contas, mas também porque os defensores, os fatímidas do Egito, tinham envenenado todos os poços fora da cidade e cortado todas as árvores dos arredores. Ou seja, não só não havia água para beber, como não havia madeira para fazer escadas ou outros engenhos de cerco para escalar os muros. Além disso, a cidade estava bem defendida, contava também com dezenas de milhares de habitantes, quer dizer que nunca seria um alvo fácil. E sem esquecer que, pouco antes do início do cerco, dali tinham sido expulsos todos os cristãos orientais, por temer-se que, tal como tinha acontecido em Antioquia, algum deles pudesse abrir as portas aos invasores. Então, no meio disto tudo, como é que foi, na realidade, possível conquistar a cidade? Quer dizer, se nem sequer havia madeira para os engenhos de cerco. Bom, o facto é que a partir de 17 de junho chegou alguma madeira, trazida por via marítima por cruzados das cidades italianas, sobretudo Génova, o que permitiu construir 2 torres de assalto, um ariete e várias escadas. A pressão sobre a cidade intensifica-se nesta altura, desde logo porque os cruzados estavam cada vez mais desesperados. E na noite de 13 para 14 de julho de 1099, Godofredo de Bulhões, um dos líderes, como referi, ordenou que a torre de assalto sob o seu comando fosse desmontada e remontada, a coberta da escuridão, numa zona menos bem defendida dos muros de Jerusalém. O facto é que esta artimanha resultou, pelo que a 15 de julho de 1099, os cruzados conseguiram finalmente entrar na cidade, lançando de imediatamente o pânico entre os habitantes. E assim se deu a conquista da cidade? Portanto, considera-se imediatamente tomada ou o que é que acontece no momento seguinte? O que seguiu foi aquilo que todas as fontes, sejam cristãs, islâmicas ou judaicas, consideram um massacre, com milhares ou talvez mesmo dezenas de milhares de pessoas, sobretudo muçulmanos e judeus, completamente assassinados. Para evitar uma epidemia, os cadáveres acabaram depois empilhados fora dos muros da cidade e queimados em grandes piras. Isto quer dizer que os lugares santos do cristianismo, como a Igreja do Santo Sepulcro ou o Monte do Templo, voltavam desta forma a mãos cristãs durante um terrível massacre e que, como disse, ocorreu há exatos 925 anos. Não era o primeiro massacre em Jerusalém,
Não seria de modo nenhum o último, mas este acabou por dar origem aos chamados Estados Latinos do Oriente, que vieram a controlar partes deste próximo Oriente, deste Mediterrâneo Oriental, até finais do século XIII. Mas isso é, obviamente, já um tema para outro episódio. Para outro episódio futuro, mas também uma chamada de atenção para o nosso episódio sobre as Cruzadas, onde, claro, explicamos um pouco melhor este contexto geral sobre o que foram as Cruzadas, as muitas Cruzadas, não é, que ocorreram até ao século XIII. Sim, é verdade, e dará pano para mangas. E de resto, Roger, o que é que trazes esta semana? Esta semana levo os nossos ouvintes para o fim do século XVIII, porque em meados de julho de 1799 foi descoberta em El Rashid, a antiga cidade de Rosetta, no Egito, durante umas obras de expansão das muralhas da povoação, uma estela partida, ou seja, uma pedra, um bloco de pedra negra, com 112 cm de altura, 75 cm de largura e 28 de espessura e cerca de 760 kg, que continha 3 inscrições. Uma em hieróglifos, outra em escrita demótica e a terceira em grego. E estou a falar, claro, da famosa Pedra de Rosetta. A tal pedra que foi utilizada para decifrar os misteriosos hieróglifos do Antigo Egito. Exatamente, mas vale a pena lembrar que nestes últimos anos do século XVIII a França expandia-se para o Egito com a campanha de Napoleão Bonaparte, da qual, aliás, falámos no nosso episódio 72. E foi por isso que a Pedra de Rosetta foi encontrada pelos franceses, e em particular por um oficial engenheiro chamado Pierre-François Xavier Bouchard, que percebeu imediatamente a importância da estela e da possibilidade de, muito provavelmente, dar para se traduzir um idioma para os outros. E foi isso que fizeram logo nesse momento? Bem, na realidade não, por vários motivos. Um deles é que não era assim tão fácil transcrever-se o grego e o demótico e perceber, lá está, a ligação entre uma coisa e outra. E outra é que Napoleão foi derrotado no Egito em 1801 e os ingleses ficaram com a Pedra de Rosetta e esta viria a fazer até parte da coleção do British Museum, do Museu Britânico, onde, aliás, ainda hoje se pode ver lá. Tentaram até forçar os franceses a entregar todos os levantamentos e os estudos que tinham feito no Egito, mas estes ameaçaram queimar tudo. E por isso os ingleses deixaram-nos levar o material de estudo, pelo menos que se preservasse alguma coisa que eles já tinham feito. E foi assim, a partir de uma cópia da pedra, que 20 anos depois, em 1822, um certo Jean-François Champollion, que era um prodígio desde criança, que sabia latim, grego, hebraico, árabe e até copta, e que com 17 anos tinha ficado como professor no Liceu de Grenoble, revelou que tinha conseguido finalmente chegar a uma proposta de tradução da pedra que veio a dar um grande impulso à egiptologia. Aliás, é considerado o início da egiptologia enquanto ciência moderna. Mas já agora, esta pedra era uma inscrição sobre exatamente o quê? E de que altura era? Bem, trata-se de um decreto religioso em honra do faraó Ptolomeu V do ano de 196 a.C., em que vincula terras e bens a templos do Egito. Agora repara, é de um período já tardio, já muito tardio, quase do fim desta dinastia ptolomaica, o que quer dizer que a pedra, na realidade, foi apenas a via de entrada nos hieróglifos, visto que as inscrições mais antigas, com centenas ou milhares de anos, não é, mais antigas, não eram bem iguais, porque, claro, a língua evolui e mesmo os hieróglifos evoluem ao longo dos séculos. Por isso, a Pedra de Rosetta, descoberta há 225 anos, é hoje uma das peças mais impressionantes da história do Egito pela sua importância simbólica na descoberta desta civilização. E como referiste, está no Museu Britânico e eu tive a oportunidade de a ver há alguns anos e vale mesmo muito a pena. De resto, com quase toda aquela secção do Museu Britânico, tem muita coisa sobre o Antigo Egito, sobre a Mesopotâmia, Sim. Uma secção particularmente interessante. Sim, eu próprio também já tive a oportunidade de ver e é uma pedra realmente imponente, não só lá está por esta carga simbólica, mas porque é uma peça realmente de uma dimensão inacreditável, juntamente com todo o espólio pilhado pelos ingleses, sejamos honestos, não é? Pilhado pelos ingleses do Egito. Mas pronto, já sabemos realmente o que é que a casa gasta. E em termos de sugestões para esta semana, o que trazes? Olha, trago uma nova edição de um texto histórico da obra de Garcia de Horta, Colóquios dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia. É uma edição muito recente, deste ano de 2024, acabou de sair, uma edição preparada por Rui Manuel Loureiro e Teresa Nobre de Carvalho, dois excelentes historiadores que oferecem uma edição crítica anotada, aliás, profusamente anotada, e por isso é que é uma edição muito interessante, porque está perfeitamente adaptado aos nossos tempos, explicando conceitos, explicando personagens,
além, claro, de um pequeno estudo introdutório sobre a figura de Garcia da Horta, e é uma obra, esta edição crítica, muito valorizada. Foi publicada pela Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, da Universidade de Lisboa, e é lá que o podem comprar, todos os nossos ouvintes que estiverem interessados, e é realmente uma edição definitiva, digamos assim, da obra de Garcia da Horta, que vale muito a pena ser conhecida. Aliás, faremos muito provavelmente um episódio próximo, ainda este ano, sobre esta figura, um dos grandes cientistas do mundo natural do século XVI. E quanto à tua sugestão, Paulo, o que é que trazes? A minha sugestão da semana é um livro de Pierre-Yves Beaurepaire e Sylvia Marzagali, Atlas da Revolução Francesa, publicado neste ano 2024 pela Guerra e Paz. Como se percebe, é um livro sobre este tema que já aqui passou várias vezes no podcast, a Revolução Francesa, associado à figura de Napoleão, associado também às invasões francesas, mas do qual ainda não falámos exatamente a fundo. E, neste caso, temos um atlas, profusamente ilustrado, que vai às origens desta crise social em França, crise económica, crise financeira, e procura explicar a Revolução através de imagens, através de quadros, e fornecer um ponto de vista um bocadinho diferente do usual, dos livros mais dedicados a outras questões, sobretudo às militares, como foi o caso dos nossos episódios. E, portanto, é uma sugestão muito recomendável. E pronto, é tudo nesta nossa miscelânea 72 do podcast Falando História. Já sabem, agradecemos aos nossos patronos que contribuem para a manutenção deste nosso podcast, e se quiserem juntar, claro, à nossa comunidade, é só seguir o link que deixamos na descrição deste episódio, na plataforma Patreon. E o nosso e-mail também está sempre aberto a sugestões, falandohistoriapodcast@gmail.com. E a edição, como sempre, é de Marco António. É tudo esta semana. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.